E aí galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo no canal. Hoje é quarta-feira e nós vamos estar falando sobre a nossa série de Gênesis, ok? E hoje nós vamos falar sobre Gênesis 4, que é Caim e Abel, tá bom? Acompanha comigo na tela aí. A palavra nos fala assim, Gênesis 4:1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para sua oferta. Mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. O Senhor disse a Caim: Por que tirastes e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é o que estarás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta e sobre ti o seu desejo, mas sobre ele deves dominar, tá bom? Ó, o que eu quero falar com vocês aqui é algo muito sério, tá? Caim e Abel é uma história bem interessante, bem dinâmica, mas eu quero começar com algumas coisas aqui para jogar por terra, ok? A primeira coisa é: Caim não é filho do diabo, tá? Tem uma conversa que rola aí no mundo que Caim é o filho da Eva com a serpente. Olha que loucura, tá? Que Caim é isso, tá? Então, assim, é, não é sobre isso, tá bom? Caim não é essa pessoa. Caim é filho de Adão e Eva, pronto, acabou. Uma coisa é que essa passagem nos desafia profundamente a entendermos e a compreendermos sobre o que é uma oferta agradável a Deus, tá? Porque nós vemos que um dá o fruto e o outro dá uma ovelha. Aí parece que Deus não gosta de fruta, mas Deus gosta de gordura e de carne. Entende? Não é sobre isso, tá? O que nós precisamos entender é o seguinte: Caim, ele era o primogênito e agricultor. Ofereceu ao Senhor parte da sua colheita. Abel, pastor, deu primícia. Primícia vem de primeiro, de primazia, ou seja, o que Abel dá é como se fosse o seu primogênito, mas Caim dá frutos do seu serviço. Então é como se, por exemplo, a gente tem hoje estipulado que o dízimo é 10% de tudo aquilo que a gente ganha. Se eu ganho R$ 1.000, eu deveria dar R$ 100 de dízimo. Aí, em vez de dar R$ 100, eu dou 50. Então, num contexto, deixa de ser dízimo e passa a ser uma oferta. Porque não é o que o dízimo diz que é para ser, mediante a palavra. Então, nós temos que entender tudo isso, ok? Isso é fato, não é Tales falando, é Bíblia. Beleza? Show. Mas nós precisamos ter algumas coisas em mente, tá? É, e como eu estou falando de primícias e de dízimo, primícias quer dizer que é o principal, tá? É o que você tem de melhor para oferecer. Então, se eu dou algo de principal que eu tenho, eu estou falando que aquilo para mim não tem tanta importância porque eu não tenho o coração naquilo, mas eu tenho meu coração no Senhor. Ok? Então, quando nós dizimamos, ofertamos, fazemos tudo isso que a gente tem como prática na casa de Deus, nós falamos a Deus que isso são coisas materiais, o que a gente quer é nos céus, tá? Então, isso fica muito importante. Um comparativo muito importante é Caim é, tem como seus significados lança, possessão, agricultor. Já Abel é fôlego, aflição do vapor e em vão, tá? O ofício de ambos era Caim agricultor e Abel era um pastor. Se você for olhar, um era lavrador e o outro era pro lado da pecuária, né? E a gente tem que entender isso. E quando a gente olha o que eles entregam, nós vemos que o fruto da terra é o que Caim deu, tá? É, era más ações, obras más, o que Caim entregava. Já o seu irmão Abel, não, o que ele entregava eram as primícias do seu rebanho, gordura e obras justas, ou seja, são dois opostos, não tem nada que vá se entrelaçar, mas que vão se separar. E isso é fundamental, tá bom? Nós temos que compreender as coisas da maneira sempre mais pura e positiva, porque nós temos que entender o que a Bíblia fala.
Lá em Judas 1 ao 11, nos fala assim, acompanha comigo na tela, tá bom? Judas 1:11 fala assim: Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Ou seja, nós temos que tomar muito cuidado com esse caminho de Caim, porque são características dos caminhos de Caim: inveja, ódio, insubmissão, mentira, tá? Todas essas linhas que vão levar a gente a viver uma vida tribulosa, uma vida que não haverá paz, uma vida que não haverá sossego, uma vida que não haverá felicidade. Uma vida onde a minha primícia não vai ser entregue a Deus, não vai ser ofertada a Deus. Isso é uma vida de Caim. E quando a gente olha lá em Lucas, no capítulo 11, no verso 50 ao 51, a gente vê o que a palavra nos fala com relação a Abel. Olha só o que fala, acompanha comigo na tela também, tá bom? Para que dessa geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre os altares e o templo, assim vos digo, será requerido dessa geração. Ou seja, o assassinato que Caim consuma, né, sobre Abel é muito forte. Ele matou um profeta. O peso que isso tem na, na, na alma de Caim é imenso, tá? É muito grande, é profundo isso. Porque se vocês forem olhar o restante ali do verso 4, né, do capítulo 4 de Gênesis, vai ver que a Bíblia fala que Caim mata Abel, passa uns dias, mata Abel, e Deus chega a Caim e fala assim: onde está seu irmão? Né? Não é semelhante a quando Deus pergunta a Adão: onde tu estás, o que aconteceu? E a resposta de Adão é: a mulher que tu me deste. Mas Caim ele fala assim: o Senhor sabe. Né? E Deus fala com Caim assim: olha, mas a terra está clamando com o sangue do seu irmão, o sangue do seu irmão está clamando da terra. O que está acontecendo? O que está havendo aqui nesse período? Eu preciso entender. Você assassinou seu irmão? Gente, não era que Deus não sabia disso, é óbvio que ele sabe, mas o que nós temos que entender é que não era uma coisa comum, apesar de Deus saber tudo, e eu deixo isso frisado para vocês, porque senão nós não estamos falando de um Deus poderoso. O nosso Senhor dos Exércitos, ele sabe todas as coisas. Ele sabia do assassinato de Caim e Abel. E mais uma vez, é uma prova sobre a gente ter escolhas, né? Sobre não haver. Não existe livre-arbítrio. Claro que existe. A Caim optou por matar o seu irmão porque ele ficou com ódio, ele teve mentiras no seu coração. Então tudo isso cega e tudo isso leva a um caminho perigoso e horrível. Nós não podemos tomar essas decisões de cabeça quente, de alma contrita, de alma sombria. O que nós temos que fazer é ter todo o cuidado e ir em direção a cada detalhe. Gente, é muito sério. É muito sério. Nós precisamos de ir em direção ao profeta Abel, que entrega o seu melhor, que entrega o que ele tem de mais precioso ao Senhor. Ok? Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós não podemos dar mole sobre isso. Nós temos que entender que há caminhos diferentes, há caminho de Abel e há caminho de Caim, tá? Então, eu peço no coração que vocês entendam isso e guardem nos seus corações. Meus queridos, é isso. Eu espero que faça sentido para vocês. E se estão gostando dessa série, compartilha com quem precisa conhecer mais e nos ajude a cada vez mais expandir o reino de Deus, tá bom? Fique com Deus, até a próxima aí. Tchau, tchau.